E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Alisson, começando aqui um vídeo sobre Brasil Império, precisamente sobre Segundo Reinado, tá bom? Questões aqui que visam tanto do Enem como o S e o UVA, mas também incluindo dos vestibulares. O Reinado é um período de 1840 a 1889, quando houve a proclamação da República, que é o momento principal do Império, entre aspas principal, mas ele é o mais cobrado no Enem e, em geral, nos demais vestibulares. Ele é um momento de muita estabilidade, não tanto quanto o primeiro reinado, mas em relação ao período regencial. Uma mistura, mas ele faz uma coloca os conservadores em um certo momento ali no parlamento e outros momentos coloca os liberais. Uma forma de deixar uma política mais estável. Em certo momento até dá certo, mas sempre com alguns conflitos. Então, à medida que ele essa visão, depois de olhar para o governo de seu pai, Dom Pedro I. Bom, uma questão do Enem. O que, que acontece? Quando é uma questão do Enem, é muito interessante primeiro visualizar a fonte, depois o comando, para depois você ver o texto. Porque no Enem tem aquele negócio de ser muitas questões em pouco tempo. Então o interessante é você primeiro ver o que, é que a questão está lhe pedindo, e dessa maneira você consegue ir para o texto já sabendo o que é que você está procurando. Ou então, em questões do Enem, essa é a ideia. Em outros vestibulares, isso já não é tão importante. Tem mais tempo. O S, UVA, consegue ter um tempo a mais. Mas no caso do Enem, é interessante você fazer assim, é da maneira que eu vou fazer, e já ir preparando. Lembrando que o Segundo Reinado, e é juntamente com o Brasil colonial, o conteúdo de história do Brasil que mais cai. E o Brasil colonial é um período bem maior, período que vai de 1500 até 1822, com a independência, enquanto o Segundo Reinado é um período bem mais curto. Muito mais interessante você estudar o Segundo Reinado, mas é claro que uma base estrutural, base de conhecimento teórica anterior, lógico que vai lhe ajudar. Mas visando tempo e conteúdo, a custo-benefício, o Segundo Reinado é muito bom de você estudar. No caso daqui, como não é uma questão tirada de algum livro, a fonte não vai ajudar, mas vamos ver o comando. Práticas culturais narradas remetem historicamente a qual movimento? Então, o que está aqui dito no texto está se referindo ao movimento. É um movimento feminista, que tem onde geralmente mulheres, sempre mais geralmente, por um respeito e também leis a favor da questão feminina. Um movimento sufragista, o que é isso? É quando você adquire o direito ao voto, geralmente universal. Socialista, né, que é quando é instaurado o socialismo. Republicano, que é a ideia de república. O abolicionista, que é a ideia de abolir alguma coisa. Poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena que, sem ser hábil, é, em compensação, guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantavam os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava declamando seus poemas, aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade. Levantavam dinheiro para comprar liberdade, usavam seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravo a fazerem alforrias gratuitamente. Pronto. O que é alforria? Alforria é quando é o ato de você libertar o escravo. Você comprar a sua alforria. Quando um escravo, de alguma maneira, adquire o dinheiro, ou alguém, um senhor, um dono dele, que quer libertá-lo, ele está adquirindo uma alforria. A partir do momento que a questão demonstra a alforria, fica claro para a gente que é um movimento abolicionista. Abolicionista de quê? Da escravidão. Se você lembrar do Segundo Reinado, você vai lembrar que lá tem leis abolicionistas, lei do sexagenário, lei do ventre livre, lei Eusébio de Queiroz e a própria Lei Áurea, né? Assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, em 1888, por conta das pressões externas como internas. Então, essa é a ideia. O movimento abolicionista. Ou é republicano,
não foi a ideia de proclamar a república, não é socialista, não tínhamos no Brasil nesse momento, não era sufragista, não era a questão do voto, era a questão da abolição, a escravidão. Não é feminista, não é o caso, está muito cedo. Bom, tem essa questão aqui da UFPR, questão vai nos indicar um verdadeiro ou falso. Em 1888, a princesa Isabel, filha do imperador do Brasil, Pedro II, assinou a Lei Áurea, decretando a abolição. A decisão veio após mais 3 séculos de escravidão. Mais de 3 séculos de escravidão. Resultaram em 4,9 milhões de africanos traficados para o Brasil, sendo que mais de 600 mil morreram no caminho. De acordo com o trecho acima, considera as alternativas. Chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, não pode ser vista como uma concessão da monarquia, sendo resultado de um longo processo de luta e resistência, contou com a presença ativa de escravizados e escravizadas para a libertação do cativeiro. Certo? Bom, o que é cativeiro? Cativeiro é quando você prende alguém, um animal, uma pessoa, né? Os escravos eram dessa maneira tratados. E você, ou seja, o que essa alternativa quer dizer? Ela quer dizer que o ato da abolição não foi a monarquia que quis. Foi um resultado de uma série de lutas, uma série de pressões, pressões da Inglaterra, pressões pressões dos próprios escravizados, a questão da Guerra do Paraguai, que aumentou o sentimento da abolição, o sentimento abolicionista. Legal? Tudo isso vocês têm que entender de fazer a questão. No período imediato que sucedeu à abolição, ou seja, depois, os libertos puderam contar com medidas de apoio na forma de distribuição de pequenos lotes de terra, tal como aconteceu nos Estados Unidos após a Guerra Civil Americana, Guerra de Secessão, a chamada reconstrução. Não aconteceu isso aqui. Os escravos ficaram muito tempo sem apoio do Estado. Tiveram um apoio. É tanto que na Primeira República, que é logo após o Segundo Reinado, tinha a revolta da Chibata, que era o quê? Era ex-escravizados, escravizados que sofriam castigos corporais na Marinha Brasileira. Ou seja, enfim, não receberam apoio. Bom, então a 2 está errada por conta disso. Terceira, escravizados e escravizados receberam o apoio de muitos setores da sociedade da época ligados ao movimento abolicionista, sendo Luiz Gama, escravo e advogado autodidata, um dos personagens mais celebres e atuantes empenhando na libertação de centenas de cativos e cativas. Certo? Luiz Gama foi um advogado muito importante, filho de escrava, ou seja, ele era negro. Ele foi importantíssimo para a abolição da escravidão. Por que ele foi importante? Ele libertou muitos escravos, muitos mesmo, conseguiu diversas alforrias. Não sei precisamente o número, mas eu coloco aqui na tela. Ele é um número aproximado, claro. Libertar uma grande quantidade de escravos e escravas sem nem derramar sangue. Às vezes a gente compara ele ao Zumbi de Palmares. Não uma forma de depreciá-lo, mas uma forma de compará-lo. Zumbi de Palmares muitas vezes é decretado, é demonstrado como um herói. Tudo bem, de certa maneira ele é. Luiz Gama também deveria. Então, muito importante destacar a figura do Luiz Gama, processo de abolição. O processo de abolição foi um processo, não foi uma medida do nada. Processo. A quarta diz assim: o segmento da sociedade adeptos ao regime escravista defendiam a emancipação gradual, ou seja, aos poucos. Nutriam um profundo receio que a abolição imediata da escravidão trouxesse desorganização econômica e provocasse o caos social. Sim, por conta disso que tem as leis abolicionistas antes da Lei Áurea. Uma, uma abolição gradual. Ele não vem tudo de uma vez. Imagina como é que ia ficar a elite agrária. Ia ficar totalmente nervosa. E ficou. Eles queriam fazer uma emancipação gradual. Nativa AD. A questão diz o seguinte: a fotografia datada de 1860, ou seja, segundo o reinado, é um indício da cultura escravista no Brasil, a expressar o quê? Ambiguidade, ou seja, dois sentidos. Trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos seus senhores, ou seja, correto. A está correta. E integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como um pilar da sociedade imperial. Não, eles não estavam incluindo os escravos. Não é porque ela era uma ama de leite que ela estava inserida no contexto
da elite. Tem sentido. Bom, melhoria das condições de vida dos escravos? Não, mesma coisa da B. Não é porque ela era uma ama de leite, ela estava inserida naquele padrão. Então ela só estava lá. Esfera da vida privada, centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Primeiro, que ela não estava na questão da educação letrada, ela estava na questão da ama de leite. Como é que eu vou saber? Aqui não está muito boa a resolução, mas aqui na legenda da foto está lá dizendo a ama de leite Mônica. Ou então você percebe que ela não estava lá para educar. Distinção étnica entre senhores e escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio de superar a mestiçagem. Essa alternativa está quase totalmente certa, mas eles não querem superar a mestiçagem. Então ela só está lá. Não é uma maneira de superar. Essa questão da Unicinos, bem mais simples e menor. Considerando a passagem do século XIX para o século XX, pode-se afirmar que no final do Império foi marcado pelo quê? A intensa luta de escravizados e libertos pelo fim da escravidão? É a correta. Final do século XIX, ou seja, 1880, 1890, era a luta dos escravizados. Era a luta pela abolição. Ah, mas já se houve a abolição em 1888. Sim, mas depois da abolição, você ainda tem aquela ideia de seguir sobreviver em meio à sociedade. Ou isso até supera. Como eu falei antes, teve a revolta da Chibata. Já foi no século XX, no início do século XX, a luta permaneceu. Pelo fim do movimento tenentista, o movimento tenentista é uma coisa que vai vir somente na Primeira República. Não é o caso. Pelo fim do voto de Cabresto, outra coisa que vai vir. São de 1889, mas é mais demarcado nos anos 90, 1890 e em diante até o fim da Primeira República, 1930, que é o fim, quando chega ao fim. Não é o caso da luta de escravos, né, no contexto do final do Império. Pela reforma agrária, pela reparação dos afrodescendentes, não houve isso. Não houve reforma agrária, não houve uma reparação. Pelo acolhimento constitucional do voto feminino, o voto feminino vai vir só depois na era Vargas. Então, a próxima questão da UES. A queda do Império do Brasil não se dá apenas por uma causa, mas por um acúmulo de fatores. Analise os fatos apresentados a seguir e assinale o que não corresponde a uma causa para o fim da monarquia. Vamos lá, ele quer o que não corresponde. A. Guerra de Canudos. Já matou. Guerra de Canudos foi na década de 1890, se eu não me engano, vai ter aqui a data, tá bom? Foi um conflito da Primeira República. Foi uma revolta republicana, não foi um conflito do Império. Não foi uma questão do Império. Então já é a. O resto está correto, tá? O resto da ocorrida numa comunidade rural no interior da Bahia que provocou milhares de mortes e abalou a popularidade do Império. Não é nem do Império, né? Da Primeira República. A B, movimento abolicionista. Correto. No final do Império teve movimento abolicionista. Então foi uma das causas do fim da monarquia. A questão militar. Correto. Por que a questão militar? Os militares que proclamaram a República. Entendeu? Eles tinham uma orientação positivista. O que é orientação positivista? Isso é uma coisa mais da sociologia, mas que pega aqui na história. É uma ideia sociológica, um movimento sociológico, surge na França com Auguste Comte, e depois vai permanecer com Émile Durkheim, e a república era o governo ideal e que um país deveria andar para frente, deveria não deixar de ser atrasado. O Brasil, com o Império, com a escravidão, estava sendo considerado atrasado. Então a questão militar foi importante para acabar com o Império e iniciar a República. Contanto que o primeiro presidente é o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele é o marechal, o padrante mais alto da época, né, que hoje não tem mais militares. E a questão religiosa. A questão religiosa está correta também. Por que está correto? Porque a questão religiosa é o caso de a igreja dia para o Dom Pedro II deixar de lado, não encerrar todas as relações com os maçons, da maçonaria. E ele não queria fazer isso, porque muitos maçons eram da elite agrária, e ele não queria deixar essa relação.
Ele rompeu com a Igreja Católica. É tanto que a Primeira República, na Constituição de 1889, que inicia a Primeira República, é considerado o Estado laico, ou seja, parado, Igreja e Estado. Ou não é mais um Estado, não está mais unido, era religiosa. Foi uma questão do Enem, uma questão muito famosa, da Lei de Terras, de 1850. Vamos ler o comando, né? O fato evidenciado no texto acentuou o processo de. O fato que está no texto, que já sabemos que é a Lei de Terras, que está ali no início, acentuou o processo de quê? O acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra de pagamento, com pagamento em dinheiro, que limitava o mesmo, praticamente impediu o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Ó, nessa época, estava tendo muita alforria, por conta das leis abolicionistas, não é ainda a Lei Áurea, mas são as leis anteriores, Sexagenários, Ventre Livre, Eusébio de Queiroz. A Lei de Terras diz o quê? Que você só pode ter terra se for doado ou se você comprar. A maneira que os escravos tinham era se apossar de uma terra. Ninguém tinha. Não era de direito de ninguém. Só que com a lei de terras, ele não podia mais fazer isso, era contra a lei. Então, basicamente, eles estão impedindo o escravo, os imigrantes também, com terra aqui, eles querem concentrar a terra nas mãos de poucos, nas mãos da elite agrária. Entendeu? Tanto que a alternativa correta é a letra C, concentração fundiária, a concentração da terra nas mãos de poucos. E por que não é as outras, né? Ah, não é uma reforma agrária. Bom, para quem tem dúvida de o que é uma reforma agrária, eu faço um videozinho separado, porque é uma coisa um pouco mais complicada. Mas a reforma agrária é o quê? Você faz uma reforma no lote de terra de maneira a conceder para as pessoas de baixa renda, no caso aqui dos escravos, entendeu? Mas não é o caso, é o inverso, na verdade. Expansão mercantil, você não está expandindo, você está concentrando. Gente, é o inverso. Na desruralização da elite, não tem nada a ver, não é desruralização. Bom, mecanização da produção também não é uma questão de mecanizar. O álbum de família, a vitrine e imprensa. O registro das atividades descritas associa a inserção da figura feminina, ou está inserindo a figura feminina no espaço da leitura e escrita do segundo reinado ao quê? Ao A, né? Número cada vez maior de mulheres letradas e interessadas pela literatura e pelas novelas, muito divulgadas em capítulos, sessões, classificadas comumente como folhetins, alçou um gênero de ficção corrente já em 1840, fazendo parte do florescimento da literatura nacional brasileira, instigando a formação e ampliação de um público leitor feminino, ávido por novidades, pelo apelo dos folhetins e narrativas modernas, que encenavam os dramas e os conflitos da mulher em processo de transformação patriarcal provinciana que progressivamente começava a se abrir para modernizar seus costumes. No segundo reinado, as mulheres foram se tornando um público determinante na construção da literatura, da imprensa nacional. Não apenas público. Quanto crescera o número de escritores que colaboraram para isso e emergirá uma imprensa feminina ditada, escrita e dirigida por e para as mulheres. A gente nota no texto uma questão bem mais interpretativa. Uma questão de quê? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a mulher está se inserindo no espaço da literatura, e não só como um público, também como escritoras, como diz o texto. Ou seja, temos que ter uma mudança. Um Brasil muito patriarcal, que até hoje é, mas assim, muito mais no Império, claro. Você nota que a figura feminina está se inserindo, ou seja, está mudando a cultura, ela está se inserindo no espaço que até então não era costume. Entendeu? É uma questão bem mais interpretativa. Olha, surgimento de novas práticas culturais, pronto, já é alternativa. Por quê? Porque está surgindo uma nova prática cultural. Qual é essa nova prática? A mulher se inserir nesse campo da literatura, dos folhetins, o campo dela mostrar isso como uma forma de lazer e também para a economia. Os escritores vão começar a fazer livros, né, folhetins com destino ao público feminino.
só masculino. Ele diz assim: contestação de antigos hábitos masculinos não está contestando os antigos hábitos. Eu não preciso contestar um antigo hábito para me colocar um novo hábito. Não é necessário. Em momento algum ele contestou um hábito masculino. Só inseriu um feminino. Bom? Valorização de recentes publicações juvenis, ele não está ele tá valorizando sim, mas ele não está dando ênfase nisso. Bom, ele está inserindo a mulher nesse espaço, uma coisa muito maior, mais específica, na verdade. Circulação de variados manuais pedagógicos. Não tem. Não é essa. Por que não é essa? Porque o texto não demonstra essa circulação. Não é pedagógico. Às vezes é pelo lazer. Os folhetos. Aparecimento de diversas editoras comerciais. Não. Não é editoras comerciais. Uma próxima questão. Pronto. Essa questão aqui é muito interessante. A questão da uva. Universidade do Vale Acaraú. Não é fácil encontrar questões da uva, mas eu sempre quero trazer questões da uva para o público aqui mais regional, bom, estadual aqui, do Ceará. Legal? A uva costuma ter questões muito simples, pequenas, mas nos últimos 2 anos ela começou a ter uma mudança nesse estilo de questão. Só ter questões muito mais parecidas com o Enem. Só que é muito importante você ainda assim fazer as provas antigas. Mesmo que não seja o mesmo estilo de hoje. Por quê? E assim você. Porque a uva tem ainda um pouco do seu estilo antigo. Ela não muda de uma vez, é um processo. Não é importante porque assim você vai perceber resquícios das provas antigas nas provas atuais, tá bom? Então vamos lá. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito da América do Sul, causando 450 mortes. O Paraguai perdeu por volta de 60% da população, 75% da população masculina. A Guerra do Paraguai marque a correta. A guerra aconteceu para atender aos desejos britânicos que desejavam vender armas e prestar dinheiro. Primeiro, é generalizar demais você falar isso. Tudo bem, tinha um interesse inglês em vender armas, em fornecer, aumentar, em ter essa questão das vendas, mas não é, a guerra não foi para isso. Esse é o conflito. O conflito foi o quê? Geográfico. Não só geográfico, também teve um contexto político, né? Mas não foi para atender os desejos britânicos. Bom, o Brasil iniciou a guerra e fez uma aliança com a Argentina e a Bolívia, com o objetivo de retirar o ditador Soares do poder. Não foi a Bolívia, foi o Uruguai. Tá? As forças armadas do Brasil, Argentina e Uruguai saíram fortalecidos do conflito. Por isso, nos anos seguintes, os 3 países foram presididos por militares veteranos de guerra. Correto. Quando ele fala fortalecidas do conflito, aquela, né? Na verdade, saíram enfraquecidos. Mas só que quando ele diz fortalecidos, ele quer dizer que veio com honra, entendeu? Com os militares honrados. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto considerados heróis desse conflito. Então saíram sim com militares com honra, honrosos, com medalhas, veteranos de guerra. Ou então é assim. A guerra proporcionou o desenvolvimento da industrialização brasileira, possibilitando um elevado crescimento econômico no ano pós-guerra. Não, o Brasil continuou sendo um país rural depois da guerra. Bom, então é assim. Porto Real não possuía esgotos, nem água encanada nas residências. As ruas eram precariamente pavimentadas. Apesar dessas condições adversas, a partir de 1850 o Império conheceu as primeiras transformações urbanas, principalmente no Sudeste. Sobre as condições para tais investimentos, é correto afirmar. Vamos lá. Falando aqui sobre o desenvolvimento da urbanização, na verdade, Brasil Imperial, 1850. A vinda da família real portuguesa foi imperativo para tais mudanças. Não. A vinda da família real brasileira, portuguesa, ela é no finalzinho da colônia. Bom, 1815, se eu não me engano, é 1808. Os dois. A ideia era o quê? Eles vieram para cá, precisamente no Rio de Janeiro. É o período joanino, tá bom? Para quem quer saber. Realmente houve uma urbanização, mas somente lá no Rio de Janeiro. Bom, qualquer coisa, se você tivesse dúvida dessa questão, você sabia, né, que
é o período joanino, que é na colônia, estamos falando do Império. Tá bom? O Rio de Janeiro sempre teve aspecto cosmopolita por ser porta de entrada das novidades da Europa. Nem sempre. Realmente ele foi capital durante muito tempo, mas antes dele era Salvador. Tá? Nem sempre. A paralisação do tráfico de escravos liberou recursos para investimento na infraestrutura. Olha, quando você deixa de voltar, quando você retira a sua economia, para de olhar para os escravos e começa a olhar para as obras públicas, para o que precisa ser construído, para o que precisa ser urbanizado, isso meio que a abolição da escravidão ajudou. Porque você deixou de se importar tanto, já que nem pode, né? Com a escravidão, com a questão de voltar a sua economia, o seu investimento para os escravos, para você voltar para a urbanização do país, principalmente do Sudeste. Tá bom? Então é a alternativa C. Investidores estrangeiros financiaram a melhoria da infraestrutura da cidade. Não, houve esse investimento estrangeiro aqui. Imigração, mas não investimento. Tanto que os imigrantes que vieram para cá vieram para trabalhar e não para investir. É isso. Pessoal, muito obrigado, tá bom? Obrigado. Qualquer coisa, se vocês quiserem, eu disponibilizo o slide no comentário fixado. Qualquer dúvida construtiva, eu sou todo ouvidos, tá bom? Se vocês quiserem questões de outros temas da história do Brasil, da história geral, até mesmo da geografia, filosofia e sociologia, estou aqui para poder fazer esses vídeos. Muito obrigado. Podem mandar os próximos temas aí nos comentários, tá bom?